o nosso querido irmão Santo Antônio, da patrulha da casa Fonte Luz, Fabiano de Souza. Uma boa noite a todos, queridos amigos e amigas. É com alegria que trago o abraço dos irmãos de Santo Antônio da Patrulha, do Centro Espírita Fonte de Luz, instituição ao qual nós conduzimos os nossos estudos, atividades. E a honra desse convite, nossa gratidão de estarmos aqui nesta noite, tratando do tema da solidariedade. O olhar de Jesus, um estudo sobre a solidariedade. E quem vai nos conduzir nesse estudo sobre a solidariedade é o espírito de Amélia Rodrigues, professora e poeta baiana, que pelas páginas psicografadas por Divaldo Pereira Franco, no livro Quando Voltar à Primavera, vai nos apresentar nesta rica obra a página Simão, o Sirineu. Simão, Sirineu, porque Simão vem da cidade de Cirene. Não bem uma cidade, um povoado, um distrito principalmente voltado à agricultura. E Simão era um agricultor. Mas esse povoado, esse vilarejo de Cirene passaria para a história através da figura de Simão. Na narrativa que muitos de nós conhecemos dos evangelhos e que o Espírito de Amélia Rodrigues nos traz com a riqueza de detalhes para os objetivos do estudo desta noite. Simão, nascido em Cirene, judeu de família grega, se encontrava naquele dia, por coincidência, realizando o comércio, vendendo os produtos, os grãos que havia produzido em Jerusalém. Qual não a surpresa de Simão ao encontrar, naquele dia, naquela hora, uma estranha procissão. Pelas vielas estreitas de Jerusalém, ele se depara com um evento histórico, a Via Crucis de Jesus. O caminho percorrido por Jesus no local do seu julgamento e sentença de morte, até o Monte Gólgota, ou Monte da Caveira, onde ali seria crucificado. Quando Simão se depara com aquela cena, dirige o seu olhar à figura majestosa de Jesus. Percorrendo Jesus, encontra um olhar triste, mas fascinante. Apesar da cruz de quase 70 quilos, dilacerava os ombros e as mãos do condenado, do divino condenado, que cambaleava. Isso o comove. Ao mesmo tempo, enfurecido, um soldado romano que acompanhava aquela crucificação, num misto, um sentimento de piedade por aquele homem, mas de dever a César, pois ele era um soldado romano, se apieda de Jesus
e busca naquela multidão um tanto enfurecida, outro tanto calada, alguém que pudesse socorrer, amparar minimamente Jesus naquele momento. E este guarda lança o olhar e, como que de maneira magnética, encontra o seu olhar com o olhar de Simão, o convocando para aquele auxílio. Simão não reage. Parece que até se rejubila com aquele divino convite. Submisso, ele curva-se, oferece o ombro e auxilia aquele até então estranho. A cruz se ergue mais leve naquele momento. E nesse instante, narra o espírito de Amélia Rodrigues, que Jesus dirige a Simão um olhar de profundo amor. Esse olhar lampeja um movimento de ternura, de gratidão, que penetra Simão, penetra intimamente. De maneira inesperada, faz tremer as suas fibras íntimas de uma emoção desconhecida. Estranha voz balbucia no seu coração uma cantilena de esperança naquele momento. Tem a impressão que aquele homem maravilhoso devassa o seu pensamento e responde aquelas perguntas íntimas que brotam na sua alma, quase que de maneira espontânea. Claro que ouvira falar de Jesus. Quem não ouvira falar de Jesus naquela época? Por mais distante que ficava o vilarejo de Cirene, as notícias corriam. Os viajantes traziam notícias daquele homem extraordinário e o seu evangelho, as suas boas novas. Claro que ele conhecia Jesus, conhecia, admirava-o pelos relatos. Agora, porém, ele o amava. Agora, porém, ele o amava. Narra o espírito da poetisa Amélia Rodrigues. O amor é um sentimento veloz. Toma o coração e reina absoluto, rapidamente. Dar-lhe-ia a vida, se fosse necessário, pensou. Chegado ao monte da caveira, para a crucificação, viu Jesus ser preso ao madeiro. A patética do martelo nos pregos por muito tempo ecoou na sua lembrança, nos seus pensamentos. O som metálico, as contrações musculares do divino submisso dilaceraram a junta dele. Permitiu-se ficar ali a contemplá-lo. Percebeu as mulheres que choravam e participou com elas intimamente daquela dor honesta e corajosa. Sim, somente as mulheres ficaram naquele momento ímpar, e ele ficou ali junto com elas. Jamais o esqueceria. Voltou a Cirene, voltou ao seu lar e penetrou-se desse Espírito de Jesus. Buscou mais tarde os apóstolos, ouviu deles as narrativas tardias, mas ouviu. Passou a segui-los, olha só.
e fazendo com que os seus filhos convertessem àquele incomparável amor. E conclui esta página belíssima desta obra fantástica, Quando Voltar à Primavera, o espírito de Amália Rodrigues dizendo que Simão, o sirineu, é um testemunho, é a prova viva da solidariedade que o mundo nos solicita até hoje. Símbolo e ação de bondade, imortaliza-se e liberta-se da timidez, da escravidão, a que se jugula crescendo no rumo do infinito. A solidariedade como esse movimento em que, uma vez que rompamos esta timidez, nós descortinamos a liberdade que até então não tínhamos, em torno da escravidão, de não agir em favor de alguém, diante do bem. E não há aqui como não nos lembrarmos da questão 932 que Kardec faz aos Espíritos, no Livro dos Espíritos, onde ele pergunta: por que a miúde, a influência dos maus no mundo é maior do que a dos bons? E os Espíritos amigos respondem: os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Olha a timidez. Quando estes quiserem, irão se sobrepor. 500 metros eram a distância percorrida do local onde Jesus foi julgado e condenado até o local onde fora crucificado, no Monte Gólgota, ou Monte da Caveira. Em curta distância, meio quilômetro, a impiedade e a zombaria são grandes. Também o testemunho da solidariedade fraternal fez-se igualmente enorme. Todos encontraremos no nosso caminho, muitas vezes, um caminho de aflição, de dor e sofrimento. Todos nós encontraremos os sirineus do mundo, em nome da honra de Jesus. É verdade. Quantos de nós recebemos o auxílio, o amparo da solidariedade naqueles momentos mais desafiadores da nossa vida? E encerra a divina instrução do Espírito de Amélia Rodrigues: a nosso turno, ao nosso tempo, agora na nossa vez, cabe-nos nos tornar esses homens e mulheres de Cirene, ajudando a amparar aqueles que passam sobrecarregados, aguardando, esperando o nosso socorro, o nosso movimento, a nossa ação de solidariedade. No filme Um Sonho Possível, ganhador do Oscar, nós temos a belíssima história do atleta norte-americano Michael Oher, um esportista de sucesso do futebol americano, em que no filme Um Sonho Possível, inspirado no livro Um Sonho Possível, mostra a história deste menino, Michael Oher, negro, desamparado, desassistido da família, vinculado a uma escola de caridade que lhe possibilitava alguma instrução, algum estudo. Por diversos caminhos, encontra Lian Tu,
uma empresária do ramo de imóveis, rica, o seu marido, um astro de outro esporte, o basquetebol, e eles nessa construção na teia da vida, nessa jornada em que a misericórdia às vezes vai nos conduzir, se relacionam com esse menino e tomam a decisão de adotá-lo. Ajudam nos estudos, ele vai para uma universidade, conclui o seu ensino superior e se torna um grande astro do esporte norte-americano. E o que eu gostaria de trazer, porque está muito conectado com o nosso estudo desta noite em torno da solidariedade, é que tanto no livro quanto no próprio relato em que Lian Thuy, a mãe, faz no filme, quando as amigas, quando os repórteres entrevistam ela, pelo belo gesto, pela ação que ela promove, eles dizem assim para ela: nossa, a diferença que você fez na vida desse menino é algo fantástico. Você mudou a vida desse menino. E ela, em todas as entrevistas, em todos os relatos, ela diz: não. Não foi ele que mudou a minha vida. Não foi eu que mudei a vida dele. Foi ele que mudou a minha vida. E este é o resultado que nós temos de todos os movimentos que nós façamos em nome do amor e de todos os filhos do amor. A caridade, que é filha do amor, e a solidariedade, que também é uma das filhas do amor e da caridade. Porque todo movimento de amor, de caridade, de solidariedade em que nós promovemos em direção ao nosso próximo, produz no nascedouro desse movimento, ou seja, em nós mesmos, todas as excelências, todas as bênçãos que esses nobres sentimentos representam. Nós nos questionamos o quanto temos evoluído como sociedade, como humanidade. E em uma conferência, uma palestra ocorrida na Inglaterra, onde ali se apresentava uma nobre palestrante, uma das maiores antropólogas da história, Margaret Mead, após ter feito a sua exposição sobre o tema de ciência relacionada à antropologia, aqueles estudos das escavações em busca de informações sobre antigas civilizações, antigos povos, escavações, coleta de materiais que datam de muito tempo. Ela fez toda a palestra e, ao final, deixou aberto para perguntas e respostas. E uma aluna daquela universidade fez uma pergunta muito importante para Margaret Mead. Ela perguntou assim, o que essa grande cientista considerava como sendo o ponto de partida, aquilo que foi fundamental para que nós tivéssemos saído de uma humanidade mais bárbara, mais rudimentar, e que a partir dali nós viramos realmente uma sociedade. Nós demos ali um ar de humanidade e nos tornamos, a partir daquele momento, uma civilização. Então ela faz essa pergunta: o que nos estudos de antropologia vocês consideram que foi aquele ponto crucial em que a humanidade saiu de algo mais instintivo e animal e realmente se tornou uma civilização?
E ela fez essa pergunta esperando que a antropóloga dissesse que foi, olha, nas escavações lá a gente encontrou em determinado momento, que remonta a tal data, instrumentos mais avançados, lâminas, pedras, potes. Ela esperava que fossem esses objetos mais complexos que definiam essa virada de página. E para a surpresa da aluna que perguntou e de todos que estavam ali, Margarete Mead responde que o fator, o elemento fundamental nos estudos que ela realizou e que ela considera que a partir dali nós nos tornamos uma humanidade, foi nas escavações ter encontrado um fêmur cicatrizado após uma lesão. O fêmur é o maior osso, encontra aqui na nossa perna. Então, nas escavações, elas encontraram um fêmur com uma cicatriz. Havia sido quebrado e foi curado e cicatrizado. Olha só interessante o que ela responde. Ela explicou para a aluna que no reino animal, se você quebrar uma perna, você morre. Não se pode, lesionado, fugir do perigo, ir ao rio beber água ou procurar comida com o fêmur quebrado. Você se torna presa fácil de predadores, de saqueadores. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para que o osso se cure. Então ela conclui que um fêmur quebrado e curado é a evidência de que alguém se deu ao trabalho de ficar com o caído. Olha que bonito isso. De enfaixar o ferimento, de carregar o ferido para um local seguro e de ajudar a se recuperar. Então ela conclui dizendo que ajudar alguém em dificuldade é o ponto de partida onde começa a civilização que nós conhecemos. Interessante. E conjuga e conversa com todo o estudo, o movimento em torno da solidariedade que nós percorremos nesta noite, nesses momentos. A revista Time, em uma edição recente, nos traz na sua matéria de capa que estamos vivendo uma nova pandemia. Uma pandemia do que os americanos intitulam, no termo deles, de overtalking. Ou seja, estamos vivendo uma pandemia de excesso de fala. E realmente, se nós observarmos, principalmente em função da internet e das redes sociais, nunca houve tantos canais onde as pessoas pudessem ali se manifestar, falar, colocar a sua opinião. Mas ao mesmo tempo, nunca houve, igualmente, uma inoperância, uma falta de ação, principalmente em torno da solidariedade, da influência positiva em que nós necessitamos, conforme vamos crescendo na humanidade, crescendo em valores intelectuais e morais, contribuir com a humanidade através de ações concretas e não somente de teorias ou tão somente de fala. Jesus nos apontava em que a nossa fé seria reconhecida pelas nossas obras. Portanto, é necessário traduzir, romper essa timidez e agir pelo bem, pela paz
pelo amor e pela fraternidade. É preciso desenvolver esse exercício da caridade. Se realmente quisermos uma transformação do mundo em que, por onde olhamos, vemos guerras, vemos conflitos. Mas esse movimento parte internamente de nós. Para vencer o mal no mundo, eu venço o mal em mim. A paz no mundo começa em mim. Então é importante que nós estejamos alinhados. E Emmanuel, na página Civilização e Solidariedade, nos traz a esteira desse entendimento. Ele diz assim, numerosos companheiros se creem modelos acabados de humanismo. São repositórios vivos da cultura de todos os tempos. Descerram ilimitados horizontes de inteligência, debruçados sobre publicações, falam de ciência, falam de filosofia, dominando os mais altos conhecimentos. E é o que a gente vê. Entretanto, não toleram o mínimo contato com o sofrimento do próximo. Nada sabem acerca das criaturas que se arrastam em torno das peças primorosas que produzem. Emitem conceitos profundos em matéria de espiritualidade e religião, mas desconhecem totalmente os desesperados, os ignorantes, os obsessos. Exaltemos a técnica e desenvolvamos o saber, com certeza, sem os quais a vida terrena jazeria indefinidamente na selva. Mas inclinemo-nos, olha a palavra que Emmanuel usa, inclinemo-nos, que foi o movimento que Simão Sirineu fez no movimento de solidariedade, ajudando, auxiliando Jesus. Inclinemo-nos, diz Emmanuel, na direção dos que carregam fardos mais pesados dos que os nossos, honorificando a solidariedade. Não somos chamados tão somente a viver e aprender, não, mas também a conviver e auxiliar. Civilização sem amor é subida espetacular para salto nas trevas. Cultura que não guia a retaguarda por intermédio da compaixão e do serviço é comparável à indiferença do pastor que entrega o rebanho aos lobos da violência. Emmanuel, lá no livro Seguindo Juntos, a página Civilização e Solidariedade. E nesses minutos finais eu trago a poesia do espírito de Alda de Souza, na bela poesia intitulada Auxílio. Ouve, ruge lá fora a ventania, e enquanto o lar ditoso te acalenta, há quem padece os golpes da tormenta, suportando a ansiedade e a noite fria. Repara a estrada longa, erma e sombria. Eis que a dor te acompanha, amarga e atenta. Desce do altar de luz que te apacenta e socorre a miséria que te inspira. Ajuda e sentirás em resplandores, luzes e auroras, júbilos e flores, a brotar dos charcos em que piseis. Estrelas fulgirão sobre os teus passos. É que o Cristo do amor te estende os braços junto às chagas dos infelizes.
antes de se declinar, de se inclinar no movimento da caridade, em benefício do próximo, produz no nascedor, em nós, no ambiente que gravitamos, na psicosfera que formamos, todas as luzes, todos os resplendores, porque desse modo estaremos sintonizados com aquele que deu testemunho vivo do amor, da caridade e da solidariedade. Nosso Mestre Jesus. Muito obrigado.